Você sabe o que é donghua? Não? São aqueles animes curtinhos que recentemente surgiram bastante no site de streaming. E do nada, simplesmente do nada desapareceram. Um ou outro continua tendo bastante relevância, mas a maioria desses donghua sumiram do site que nós estamos acostumados, a assistir animações. E é sobre esse tipo de animação que nós iremos falar nesse vídeo. Se ficou interessado no conteúdo, se inscreva no canal. Aqui nós resumimos e aprofundamos o nosso conhecimento em relação a várias séries, explicamos o significado dos termos da cultura chinesa e divagamos a respeito dos conceitos no universo dos donhuas. E aí, tá tudo certo? Tá tudo pronto? Então vem comigo, pois eu sou arrogância, o seu guia pelo caminho da imortalidade, e você está seguindo para o domínio celestial. Vamos lá! Anteriormente nós estávamos conversando a respeito desses animes, desses donhuas que surgiram do nada e depois desapareceram. Será que foi isso mesmo que aconteceu? O que aconteceu na verdade não foi que os donhuas desapareceram. Na verdade, a sua plataforma de streaming que você usava para assistir esse tipo de anime parou de entregar. Isso não significa que eles pararam de sair. Na verdade, eles fizeram foi aumentar. Plataformas como a Netflix, a Crunchyroll e talvez até a Funimation, eu não tenho total certeza, mas talvez a Funimation também tenha interesse nesse nicho de anime. A tendência é que aumente ainda mais, porque não só essas plataformas estão entrando nesse universo, como a própria China, que é a fonte de todos os donhuas, tem investido cada vez mais. Não o país, propriamente dito, mas várias produtoras estão surgindo aqui e ali e lançando donhuas incríveis, como a própria Ilha de Siliang, que saiu recentemente, Ao Eterno, que terminou a serialização das suas, não sei se foram 2 temporadas, mas eu sei que foram 52 episódios. Existem realmente vários donhuas saindo e todos eles são incríveis. Se você não assistiu nenhum desses que eu acabei de falar, eu recomendo que vocês assistam. Vocês podem ir no site do nosso parceiro, que vai estar aqui na descrição, ou procurar em alguma outra plataforma da sua preferência. Tá, mas o que realmente são os donhuas? Os donhuas são animações chinesas que contam as histórias que nós já conhecemos, os dramas que nós já conhecemos, que estamos acostumados, só que por uma outra perspectiva. Como assim? Eles geralmente pegam, um assunto que nós já estamos habituados, como por exemplo, um protagonista forte. Eles pegam um protagonista forte e colocam em uma história que eles estão acostumados lá na China, que eles têm já vários livros, várias literaturas, e colocam esse protagonista forte, só que se fosse no universo deles lá. Mas só que não é eles pegam e tal e adaptam, não. Eles têm as suas próprias histórias, que são semelhanças que a gente tem, e lança elas, é basicamente isso, São histórias originais, com semelhança, sabe? Não é que é assim que eles fazem, eles têm certa semelhança. E agora no início eles estão levando isso muito em consideração para que as pessoas possam entrar com mais facilidade nesse universo. Então esse exemplo acaba sendo bom por causa disso. E muitas dessas histórias possuem o drama relacionado com a família. Muito por causa da forte presença da cultura chinesa nesses donhuas. É por isso que eu comentei aquilo anteriormente. Por causa da forte presença cultural chinesa nesses donhuas, acaba tendo os dramas mais relacionados com as famílias. A família tem muito peso nisso. Outra coisa que nós vemos também é a importância que eles dão para a opinião daquelas pessoas que estão ao redor. Então, diferente dos animes que nós estamos acostumados, nós iremos ver as multidões, sabe, tendo relevância real na forma como o protagonista acaba agindo. Nesse donghua que eu acabei citando atrás, a Ilha de Siliang, a protagonista, isso não é um spoiler, mas é uma coisa que acontece assim corriqueiramente, não é uma coisa que vai estragar a sua experiência. E isso acontece recorrentemente acho que todos os donhuas isso acontece. A protagonista, tá lá no meio de uma multidão, vendo um leilão, alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês verem a situação acontecendo. E aí, ela não estava muito tentada a fazer uma coisa e tal, mas só que aí por causa do peso da opinião das pessoas ao redor, ela acaba sendo forçada a fazer uma coisa que ela não quer. Não porque ela tinha que fazer aquilo, mas ela não estava tão motivada e tal, mas só que aí por causa da pressão, ela meio que é forçada a fazer aquilo. E nesse donghua especificamente, não tem uma consequência por causa dessa ação
pela motivação, sabe? Pela emoção. Mas existem outros Don Juans, o próprio Água Eterna que eu falei, tem situações onde o protagonista é forçado a fazer alguma coisa e consequências acontecem por causa de uma... né? Dele fazer aquilo sem pensar direito. E no Água Eterna isso acontece direto. Eu não lembro se na adaptação eles fizeram isso, mas eu li o livro e no livro isso acontece com bastante frequência. Quem está interessado, né, em entender essas nuances a respeito da cultura dos chineses, esses animes acabam sendo um prato cheio por causa disso. Porque como eles estão rodeados, né, dos costumes, da moralidade, da ética dos chineses, ele acaba tendo uma experiência, né? Ele acaba tendo uma experiência com relação a isso. E acaba sendo uma coisa muito boa. A partir dessa parte dos vídeos, nós iremos falar a respeito das definições daquilo que é um Don Juan. Se você não está muito interessado nessa parte, nós temos os capítulos aqui embaixo nesse vídeo, que você pode clicar para ir para onde você está mais interessado. Nesse vídeo nós iremos falar, né, a respeito de tudo ao redor desse universo. Vamos lá? A definição de Don Juan é literalmente animação chinesa. Mas como nós estamos acostumados, né, com os animes japoneses, em vez de ser animação chinesa, passa a ser anime, né, anime chinês. Então Don Juan é basicamente um anime chinês. Essa que é a definição para Don Juan. Mais pra frente nesse vídeo eu vou falar a respeito dos gêneros. Com o decorrer do tempo eu vou lançar outros vídeos, né, falando a respeito de definições, dos termos que nós usamos e tudo mais. Então, olhe nos capítulos que você vai ver as coisas que nós falamos aqui no vídeo. Se você é um novo nesse universo, fica até o final para você ficar sabendo a respeito de tudo que nós iremos falar aqui. Eu não sei se os sites hoje em dia já têm essas definições para cada um dos Don Juans, mas quando eles começarem a ter, você vai poder usar isso com mais eficiência. Então, vamos lá. Na hora de criar essas animações, os produtores, né, dos estúdios que fazem as animações, eles não escolhem só os animes consolidados, acabam escolhendo romances que já são renomados na indústria, seja pela relevância que elas têm no mercado nacional ou pelo renome que os autores têm. Algumas até se dão o luxo de fazerem apostas e criarem obras originais, ou procurar alguma outra obra que não tenha tanto renome assim, aquelas obras que não estão fazendo parte do mainstream. Muitas das vezes, eles acabam escolhendo obras que são um fenômeno na internet. Já existe uma indústria de animação no Japão, que existe nos Estados Unidos. O dos Estados Unidos e do Japão é uma indústria global, então é difícil você competir com eles em uma coisa que já está estabelecida. Então, eles pegaram uma coisa que é literalmente de outro mundo, né, que é uma coisa diferente, e tá fazendo suas adaptações baseadas nisso. E é uma excelente jogada, porque isso tá dando uma oportunidade para eles aprimorarem suas habilidades de uma forma rápida e utilizando o dinheiro que eles têm. Assim que os chineses notaram que os seus animes, né, os seus animes mais convencionais, não conseguiam bater de frente com os animes das outras indústrias, igual eu falei, né, do Japão, dos Estados Unidos, eles rapidamente mudaram de estratégia. E foi isso que possibilitou esses animes de cultivo saírem com mais proeminência, com mais força pro mercado mundial. E não, eu não tô falando dos cultivadores que cultivam a semente, daqueles que fazem a hortinha e tudo mais. Eu tô falando dos cultivadores que procuram serem seres iluminados, desse tipo de cultivador. Por causa do advento das plataformas de streaming, eles tinham essa possibilidade, eles não precisavam ficar, né, colocando censura, etc, que as plataformas, né, as televisões geralmente impõem, que os japoneses conseguiram dar uma voltinha por cima, mudar o horário, etc e tal, com o decorrer dos anos, né? São mais de 20, 40 anos de animações japonesas para eles poderem chegar no patamar que eles estão. Os Estados Unidos a mesma coisa. A China não tem esse tempo. Ela já quer entrar direto. Então, em vez de colocar suas animações na televisão, eles lançaram direto, né, para as plataformas de streaming e estão lançando. Eles estão adaptando do jeito que dá e vão indo. Mas afinal, o que é um romance de cultivo? No universo dos Don Juans, existem vários tipos de romance, mas o seu diferencial são os romances de cultivo. Wuxia, Xianxia, Xuanhuan são os 3 tipos de gênero mais populares, né, os principais gêneros desse tipo de romance. Nesse estilo de história, nós acompanhamos a jornada de pessoas pelo caminho da imortalidade. Eles trilham esse caminho para se tornarem imortais. É comum depararmos com forças sobrenaturais, como o poder do destino,
entidades divinas e demônios. O gênero mais popular de todos os três, com certeza, é o gênero wuxia, mas por conta do forte orçamento que foi investido nesse tipo de gênero com o decorrer dos anos, na indústria, né, na indústria dos atores reais. Vários filmes foram lançados com inspiração nesse estilo de romance. Apesar dos três coexistirem por vários e vários anos, o mais simples deles é esse gênero, e por isso que ele acabou sendo o mais popular. Pelo fato dele ser o mais simples, mais prático para ser feito, o que possibilitava aos produtores dar um foco maior em outras áreas que não fossem de efeitos especiais, o que acabou criando uma onda de wuxia ao redor do mundo no final do século XIX, como O Tigre e o Dragão, que é o mais conhecido do gênero e o ganhador do Oscar do melhor filme estrangeiro, e O Clã das Adagas Voadoras, estreladas por Andy Lau, que é um clássico do romance wuxia. O segundo gênero que iremos falar é o xianxia, que na opinião deste pequeno humilde é a estrela do pacote. Esse é o estilo que mais tem romances e é o que possui o maior potencial de todos os três. Xianxia é basicamente a evolução do gênero anterior, com algumas pequenas diferenças. A maior delas é o acúmulo da energia, né, daqueles acúmulo praticando técnicas no corpo. Ou seja, conforme a pessoa pratica o seu cultivo, que pode ser qualquer coisa, desde artes marciais, simplesmente meditar, é aplicada a um nível, né, uma nivelação. Então, quanto mais ela pratica ou medita, mais energia ela traz para si e acumula no corpo. E quanto mais energia ela acumular no corpo, mais ela evolui. E quanto mais ela evolui, mais forte ela se torna. Esse é um diferencial que a gente vai ver mais nesse gênero xianxia do que nos outros. Além disso, aqui tem vários monstros, né? Tem seres cósmicos, entidades, igual eu falei, deuses, demônios e tudo mais. Todos esses tipos de mitologia chinesa, tudo que você imaginar vai estar presente no xianxia. Mas não de uma forma metafórica, e sim real. Essas coisas realmente existem aqui. E eles conseguem aplicar essa noção do que é real, do que é falso, de uma noção, nossa, é incrível. E é muito bom as formas como eles aplicam isso, e você consegue pegar isso e aplicar para si, para você melhorar o seu pensamento e tudo mais. Então é por isso que esse é o melhor gênero dos três. Ele também é o mais complexo, não é para qualquer um, mas quando abordado da forma certa, dá sim para você poder apreciar a obra. Como por exemplo, eles escolheram muito bem o livro lá do Ergen, né, que é o Wild Eternal, e é uma boa porta de entrada para as pessoas que querem conhecer esse universo. Assim, ele não é o mais real, não é o mais realista do mundo do cultivo e tudo mais, porque é uma história de humor. E o mundo de cultivo não é assim. E isso que é uma pegada muito interessante daquele anime, porque o mundo de cultivo é um mundo brutal e cruel. É muito cruel. Tem assassinato, tem genocídio, tem tudo quanto é coisa ruim que você imaginar tem no mundo de cultivo. E as pessoas geralmente vão atrás desse tipo de romance procurando isso. E isso está presente no Wild Eternal. Mas mesmo assim, Ergen consegue nos entregar um mundo, sabe, lindo, bonito. Uma história de humor nesse tipo de mundo. Isso que é o incrível. E aí as pessoas vai vendo aquilo lá e vai vendo a historinha, né? Uma coisinha de humor mais alegre, mais engraçada. E vai dropando a história achando que não vai ter o universo de cultivo, sendo que é um universo compartilhado com as outras histórias que o próprio Ergen já fez. E tudo que está presente nas outras histórias está aqui também. A qualidade do mundo de cultivo e tudo mais. A forma como o autor entrega a história, mesmo estando no mundo de cultivo todo brutal, pode ser uma coisa alegre, entende? E isso que é o incrível de Wild Eternal, não é essa outra parte, essa brutalidade que as pessoas procuram geralmente. E geralmente elas se decepcionam com isso e por isso acaba dropando. É mais um dos motivos para esse drop. Tem vários motivos, mas esse é mais um que vai pra soma de todos os outros, que acaba deixando meio que de lado esse Donghua. É incrível. Se você não assistiu, assista. Eu tenho uns resumos aqui no canal e lá no nosso site, do nosso parceiro, tem também toda a série que eles estão legendando. Hoje, né, hoje é dia 28, tem no total 33 episódios. 33, faltam 12, né, 19, faltam 19 episódios para acabar. Então corre lá e já estamos encerrando esse anime. Bom, como eu já falei, é muito fácil diferenciar xianxia de wuxia por causa, né, do sistema de cultivo. Fora esse outro ponto, né, das coisinhas metafísicas, das metáforas, né, que são reais,
da cultura, os monstros mitológicos da cultura chinesa, que também são reais. Eles podem aparecer, também podem não, mas o fato é que a energia, né, eles podem usar a energia para tornar essas coisas metafóricas em reais. Isso é real. Eles conseguem criar, não é só uma energia que eles acumulam para soltar Kamehameha, igual é no Dragon Ball, por exemplo. Eles pegam essa energia que eles usam para soltar o Kamehameha e criam mundo, criam um universo. Eles se tornam deuses de verdade, não é só de destruição e tudo mais. Eles controlam energias naturais e manipulam a realidade. E não é só nesse tipo de complexidade que existe nos Donghua. Existem também a parte da iluminação. 90% dos Xianxia vai ter uma parte onde o protagonista procura se iluminar, ter uma iluminação de alguma coisa. Como, por exemplo, como eu falei, né, de manipulação de realidade, ele tem que entender como que funciona a matéria, como que funciona o tempo. Então, meio que eles misturam física quântica, ciências, biologia. Eles misturam essas coisas e agregam em conceitos, né, taoístas e tudo mais, para entregar um romance bem complexo, com um universo vivo, muito, muito próximo, né? Eles tentam trazer isso próximo da nossa realidade, como se realmente fosse possível aquilo. Não é uma coisa que realmente poderia acontecer, mas eles trazem para nossa realidade. Tipo, se existisse uma máquina que conseguisse manipular, sei lá, os átomos da forma que o cara conta, poderia realmente acontecer de manipular a matéria, de voltar no tempo e tudo mais. Tanto que eles estão tentando fazer, né, aquela manipulação dos átomos lá para refazer o Big Bang. É aquela mesma ideia. Ele cria uma teoria e aplica ela de uma forma real na história, e na história funciona, entendeu? Ele não precisa fazer uma tese para apresentar uma história, é ficção, é fantasia. Mas tem esse ladozinho, eles têm um pensamento por trás para poder entregar uma história coerente com aquilo que ele apresenta no universo. Não é simplesmente o cara ter um poder e, sei lá, treinar 2 segundos e se tornar Deus, entende? Não tem isso, não existe isso. Tem um sistema que tem que ser seguido. Então por conta disso, muita parte, né, do início da história acaba sendo um protagonista normal. Você não vai encontrar entidades divinas, deuses de cara. Você não encontra isso. Não nesse gênero Xianxia. Aqui você acompanha um humano normal, seguindo o seu caminho para se tornar uma entidade divina. Esse é o estilo Xianxia. O estilo que nós encontramos já direto com Deus e tudo mais é no Xuanhuan, que nós iremos falar mais à frente. O terceiro, mas não menos importante dos gêneros de Donghua é o Xuanhuan, que é o estilo de gênero que o público está mais acostumado. Eu dei o exemplo anteriormente, né, do Dragon Ball, onde os protagonistas conseguem ter o poder de Deus e tudo mais. Dragon Ball é um bom exemplo pra gente usar de uma animação que é Xuanhuan. Lá existe um sistema, né, de poder. Só que esse sistema não é muito bem estabelecido. E o autor, ele nem tá ligando pra isso, ele só coloca lá, estipula as coisas e vida que segue. Tanto que agora ele simplesmente, né, adicionou um novo patamar, né, que é o patamar divino, e não usa mais aquele negócio de poder, de energia, de número que ele usava antes. Antigamente até que tinha, antigamente podia ser considerado Xianxia. Hoje já não pode mais, tá mais próximo de Xuanhuan nesses últimos dias. Por que eu falo isso? Porque Xuanhuan, você pega uma energia que não é sua e usa para criar poderes, né? Mas não é bem assim diretamente. O poder pode até ficar com você. No caso do Dragon Ball, o protagonista, né, ele pega o poder pra ele e o poder fica no corpo dele. Ele recupera, né, ele descansa e o poder tá pra ele de volta. Mas ele pega aquele poder do universo depois e coloca e adiciona nele. Então ele pega um poder, né, aprendendo uma técnica, alguma coisa assim, e herda. Ele meio que herda, ele não domina, ele não suga aquilo lá aos poucos e tudo mais. Ele aprende uma técnica e aquela técnica libera ele para ter acesso àquele tipo de energia e aquela energia vem pro corpo dele. E aí ele atravessa algum tipo de estágio, de patamar, e não fica definido. Ele simplesmente vai para um patamar, e se o oponente dele estiver naquele patamar, a gente não tem como saber. A batalha vai durando até o autor achar que tá bom e tá certo. Não tá errado isso, tá certo também, é um estilo de história, só que não é tão complexo como os Xianxias. Nos Xianxias tem um sistema, ele tá bem estabelecido e não pode simplesmente quebrar de qualquer jeito. Se quebrar, os telespectadores eles vão embora, eles dropam a história, eles curtem, né, um realismo. Mesmo sendo uma fantasia e tudo mais, tem um realismo naquilo.
Então eles respeitam muito isso. O Xuan Huan não. O sistema de cultivo, ele meio que ele existe, mas ele meio que é deixado de lado. E os protagonistas, eles não lutam, eles não meditam e tudo mais. E quando eles fazem isso, eles fazem mais para estabelecer a energia no corpo. Eles não estão usando para acumular no corpo, sabe? Eles simplesmente, não sei, eles espirram, aprendem uma técnica e aquela técnica libera eles para ter acesso a um tipo de energia, igual o exemplo que eu falei no Dragon Ball. Tem acesso à energia, que a energia ele passa a ser dono dela também. Quanto mais energia, quanto mais técnicas, quanto mais, não sei, sei lá, comer alguma coisa, uma fruta, por exemplo, come uma fruta, aquela fruta dá energia para ele, e aí ele tem acesso à energia que aquela fruta, né, libera, não sei, ele tem uma iluminação daquele tipo de energia nova e passa a ter acesso àquela energia também, sabe? Ele não tem que cultivar, o simples fato de ele comer a fruta e a fruta vai dar poder pra ele, entendeu? Eu acho que no Dragon Ball também tem isso, a fruta dos deuses, né? Aqui tem no filme, não sei se é canônica do filme, mas lá no filme tem a fruta dos deuses que ele come a maçã e eu não lembro se ele se torna imortal ou se torna o ser mais forte do universo. É alguma coisa assim, eu sei que aquela fruta, ela suga toda a energia do planeta para alimentar, nutrir uma árvore que dá um fruto divino, e aquele fruto torna a pessoa tão poderosa quanto Deus. Eu não sei se é assim, mas tem um nível lá que eles definem. E isso é um Xuan Huan, isso é um Xuan Huan mesmo, propriamente dito. E não tá errado, é muito bom. Depois vocês assistirem lá o filme, eu não lembro se é a árvore divina ou se é o fruto divino, eu não lembro muito não, mas eu sei que é um dos primeiros. O Gohan ainda era bem novinho. É alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui também a imagem, aí vocês vão lá pesquisar. Eu sei que é um dos melhores filmes do Dragon Ball e é incrível, é muito, muito bom. Então, a principal forma de você identificar um anime que é Xuan Huan e não Xianxia é esse. Eles não levarem tão a sério, né, o sistema que eles estabelecem para cultivo. Essa é a principal forma, porque todo o resto... tem também a estética, né, a arquitetura do universo é diferente. No Xianxia, eles se focam muito na cultura chinesa. Então eles entregam, né, a arquitetura do mundo como se fosse na China. É a arquitetura chinesa mesmo. Então você vai ver muita pagoda, vai ver muito dessas arquiteturas que a gente encontra muito lá na China. E geralmente isso retrata a China antiga, a China medieval, não a moderna, a atual, a mais antiga. Agora no Xuan Huan não, eles têm a liberdade para tratar, né, para colocar outras arquiteturas, criar o próprio universo. Eles não ficam muito focados na arquitetura chinesa, então o universo, a imagem do mundo também pode ser um pouquinho diferente. Acho que esses são os dois principais fatores que diferenciam uma obra da outra. O exemplo que eu dei de Xuan Huan não foi um Don Juan, então eu vou usar também um Don Juan que eu citei anteriormente no vídeo, que foi a Ilha de Xiliang, né, Xiliang Island, não sei, eu vou estar colocando aí no vídeo também como é que escreve certinho, mas ele é um Don Juan, um exemplo disso. Eu falei, né, do protagonista que aprendeu a técnica e se tornou forte, e é exatamente isso, ele aprendeu a técnica, nesse Don Juan ele aprende umas técnicas, e aquelas técnicas que ele aprende dá o acesso para ele, né, a certo poder, e pelo simples fato de ele aprender aquelas técnicas, ele se torna tão forte quanto a própria mestra que ele tem. A outra coisa também, né, que eu falei da fruta do poder, lá na Ilha de Xiliang também tem acho que a irmã dele, adotada, não sei, que é um imortal, ela simplesmente fica, só por comer as mesmas coisas que os imortais comem, ela acaba acumulando energia no corpo dela e se torna mais forte do que um humano convencional. Então, é um Xuan Huan bem claro, não é um Xianxia, é um Xuan Huan. Eu não sei se ele foi adaptado de uma novela ou não, de um romance ou não, mas eu sei que é incrível. O Xuan Huan é muito bom, esse Don Juan é incrível, a animação dele é bonita, a história dele é muito boa. Tem alguns pequenos detalhes lá que eu vou deixar para comentar em outros vídeos, mas se você não assistiu, recomendo muito que assista. Ele é como se fosse uma novela, só que um Don Juan. Ele tem um Xuan Huan tem esse poder, né? Tem energia. É como se fosse um núcleo de novela no universo de Don Juan. Eu não sei se eles pegaram muito, né, da onda das novelas brasileiras, que eu vi no vídeo do nosso amigo do Shihai, lá do continente Don Juan, que ele citou da novela Brasil, né, eu não lembro, Avenida Brasil, eu acho o nome da novela. Eu não sei, eu não acompanho novela. Mas eu sei que essas novelas brasileiras são renomadas na Europa, pra Ásia, lá pro Ocidente, né, pro Oriente, pra aquela parte do Oriente,
as novelas brasileiras são muito, muito famosas mesmo, né? Principalmente aquelas mais antigas. E a Avenida Brasil faz parte dessa safra de novela que foi muito exportada. E eu acredito que eles tenham assim, se inspirado nessa novela para fazer o núcleo da família e tudo mais. E eu sei que é muito incrível. Se você não assistiu, vá assistir. Se você curte novela ou se você está interessado, né, de conhecer um pouco mais da cultura chinesa, de um bom Dom Juan. Ele é tudo isso. Se você curte novela, você pode ver. Se você curte Dom Juan, você pode ver. Se você curte anime de cultivos, você pode ver. Se você curte um bom drama, um bom suspense, uma boa ação, tem ação muito boa. Então uma história, né? Tipo, ele é meio paradinho por causa desse núcleo de novela, igual eu tô falando, porque tem vários mistérios e tudo mais. Mas se você curte, né, esse tipo, tudo isso que eu falei, vai ver que é um prato cheio. O Dom Juan é incrível mesmo. Vou fazer um outro vídeo só pra gente poder analisar mais aprofundadamente e conversar um pouco mais a respeito disso. Mas ele é um bom Xuan Juan. Então eu dou um exemplo de Wuxia, dou um exemplo de Xianxia e dou um exemplo de Xuan Juan. Se você ficou interessado em algum Dom Juan além desse e que está presente no nosso canal, fique tranquilo. A Dom Juan no Sekai conta com um catálogo com mais de 70 animações chinesas para você escolher. Então, dê uma olhadinha lá no site deles. Tenho certeza que você encontrará o Dom Juan que procura. Eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. E se você curtiu o que eu apresento para você aqui, curta o vídeo aqui embaixo, clicando no likezinho, deixa o seu gostei. Se você não curtiu, deixa o seu não gostei também. E se inscreva no canal. O nosso próximo objetivo é chegar nos 400 inscritos. Eu estou contando com você. Esse vídeo aqui foi mais pra gente fazer uma abordagem mais ampla a respeito dos 3 gêneros. Eu não vou falar muito aprofundadamente de nenhum deles, eu só dei exemplos de cada um, do que cada um é, e depois nós vamos fazer um vídeo aprofundando um pouco mais, falando das origens e tudo mais, e das conexões que um tem com o outro. Mas acredito que vendo esse vídeo você vai saber diferenciar um do outro.